Bom dia para você, telespectador aqui da Band TV. No ar mais um Boca no Trombone. Você sabe, né? O nosso espaço debate previdência, direito do trabalho e um tema do momento que faz parte aí da sociedade. A gente quer esclarecer sempre com especialistas nas manhãs do nosso domingo. Muito obrigado a você que nos presta audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. E hoje, quem eu convidei para estar comigo, em nome da UGIRME Sindicato, seu presidente Isaac Ortiz. Pela AMAPERG Sindicato, seu secretário-geral Alexandre Bobadra. Nosso especialista em direito criminal, presidente do Instituto dos Advogados Criminalistas aqui do estado do Rio Grande do Sul, doutor Lúcio Constantino. E também, para responder as dúvidas sobre previdência que você vai encaminhando para a gente na manhã desse domingo, em nome de KS Advogados, a doutora Luciana Souza. Bom, hoje o tema é o decreto que viabiliza a posse de armas no Brasil. É uma boa? Não é? Soluciona a questão da violência no país? É o que vamos discutir daqui a pouquinho, aqui no Boca. 30 anos protegendo o seu direito. Todos os sábados na Rádio Bandeirantes você tem o espaço dos aposentados, dos pensionistas, dos trabalhadores e dos servidores públicos, com muita consultoria e a participação das entidades que representam as categorias. De volta com o Boca no Trombone na manhã do seu domingo. Bom, já vamos direto para a nossa consultoria. Consultoria sobre Previdência, você pode encaminhar tanto perguntas sobre Previdência como direito do trabalho para os nossos consultores, que a gente vai respondendo durante o programa e também no nosso quadro Dica Trabalhista logo mais aqui dentro do programa. Hoje a doutora Luciana Souza está conosco aqui em nome do KS Advogados. Já agradecemos a sua presença, doutora. E vamos responder a primeira que vem lá de Canoas, o João. Diz ele: sofri acidente do trabalho em 1983, perdi a vista esquerda e continuei trabalhando até 2003. 30 anos de trabalho aí. Quando machuquei a outra vista, no esmeril, perdi parte da visão do olho direito e também tive que operar, fiz um implante e me aposentaram por invalidez. Tenho 21 anos de contribuição e mais 15,5 como aposentado por invalidez. Se cair no pente fino, ele que tem 56 de idade, posso entrar com o pedido de aposentadoria do deficiente? Tem direito? E ainda, se não for essa, tenho direito por tempo de contribuição? É a dúvida do João. Bom dia. Bom dia. São vários pontos que a gente tem que destacar nesse caso. O primeiro ponto é que ele foi atingido por essa medida provisória, editada agora dia 18 de janeiro, medida provisória número 871, fez algumas alterações na lei de benefícios e uma dessas alterações é que excluiu uma das hipóteses de isenção da perícia médica, que no caso era para quem tinha 55 anos de idade e 15 anos de benefício por incapacidade. Seria bem o caso dele. Né? Exatamente o caso dele. Esse inciso da lei foi revogado por essa medida provisória, então ele poderia sim ser chamado para uma perícia. Perfeito. Caso ele seja chamado e o INSS dê alta para ele pode tentar reverter na justiça ou então voltar a contribuir para contar esse tempo de benefício como tempo de contribuição e solicitar a aposentadoria. Perfeito. Ele tem visão monocular, é isso? Isso. Então, é uma das hipóteses que a nossa jurisprudência do TRF da 4ª Região possibilita, sim, a aposentadoria da pessoa com deficiência. Perfeito. A Cleusa, ela é lá de Livramento. Diz ela, tenho 59 de idade, 15 de contribuição. Vou poder me aposentar quando atingir os 60 anos? Se a lei não for alterada até lá, pela legislação de hoje, ao fechar 60 anos, ela vai ter direito à aposentadoria por idade. Sim. E a Adriana, minha sogra, está com uma dúvida. Como teve a reforma na Previdência, ela tem 17 anos de contribuição e falta 6 meses para completar 60 anos de idade. Ela se aposenta quando completar os 60 anos, muito próxima da outra pergunta. Na verdade, aqui só um equívoco, a reforma da Previdência ainda não houve, né? O governo está conversando, em breve teremos o texto para a gente até trazer aqui no programa e esclarecer aos telespectadores, mas também é uma previsão que pode se concretizar. É um caso parecido com o anterior. Enquanto ela não fechar os 60 anos, ela tem somente uma expectativa de direito.
Então, precisamos ver como vai ser essa reforma da Previdência e quando vai sair. Perfeito. Ficar atento, né, doutora Luciana? Sim. Doutora Luciana retorna respondendo mais dúvidas que vocês vão encaminhando aqui para a gente durante o Boca no Trombone de hoje, que vai debater a questão do decreto para a posse de armas. A gente elaborou um material, o Jonathan Bittencourt está ampliando. Em que consiste esse decreto? Quais são os termos que isso vai atingir a nossa sociedade? Roda o VT aí. Já está em vigor a autorização do governo federal para a posse de arma de fogo. É bom destacar que, ao contrário de porte, ou seja, de poder transportar uma arma junto ao corpo para onde for, a posse se trata de ter uma arma em casa ou no local de trabalho, desde que seja o responsável legal do estabelecimento. O decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro mantém os critérios para a compra de armas, como declarar necessidade, ter no mínimo 25 anos, ter realizado curso para manuseio, comprovar aptidão psicológica, entre outros. No entanto, uma nova exigência: se houver criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental na residência, é necessário ter a arma em um cofre ou local seguro. Uma das formas de comprovar necessidade é morar em um estado com mais de 10 mil homicídios por 100 mil habitantes, ou seja, em qualquer estado do país. A posse de arma é autorizada para todo o território brasileiro. Outro ponto abordado pelo decreto é a renovação do registro de arma, que precisaria ocorrer a cada 5 anos, agora a cada 10 anos. Apesar do decreto ser um facilitador para a posse, os custos que giram em torno da aquisição de armas ainda são elevados. Então, está aí a legislação, né, que foi objeto de muito debate dos eleitores durante o curso do processo eleitoral, e agora ela está valendo. Isaac Ortiz, presidente do GERM Sindicato, agradecendo já a sua presença aqui no Boca na manhã desse domingo. Resolve a situação da insegurança no nosso país, esse decreto recentemente editado? Um bom dia. Bom dia a todos do Visto Boca e telespectadores. Bom, eu vou começar a minha fala com uma frase do general Mourão, né? Isso não é um problema de segurança, é uma promessa de campanha do presidente da República, né? Então, isso eu acho que já dá um tom, assim, para que como é que vai ser a coisa, né? O que me preocupa realmente é a maneira como está sendo colocado, né? É como se nós estivéssemos oferecendo assim alguma coisa num balaio, né? Compre 4 armas à vontade, vamos lá, vamos atrás. As pessoas não têm noção ainda do que é realmente tu possuir uma arma, né? E nós temos uma cidade extremamente violenta pela criminalidade, mas também nós temos uma cidade extremamente violenta com o cidadão, no trânsito, no seu dia a dia, com a mulher em casa, né? Nós temos aí os números para comprovar essa extrema violência. Também acho, como policial, que a nossa vida fica mais difícil, né? Porque cada abordagem que tu fizer aí, cada intimação que tu for fazer, tu vai saber que tem um cidadão armado ali, né? E eu já vivi essa situação quando trabalhei no interior. Quando eu me formei na Polícia Civil, eu fui trabalhar numa cidade como Ronda Alta. E naquela época a posse da arma era permitida, né? Meio que à vontade também, né? Não tinha ainda o Estatuto do Desarmamento. E lá eu convivi do dia a dia, de chegar em algum local, 10 pessoas, ter uns 6, 7 armados, era normal, né? E os bochichos, as desavenças eram muito normais também, né? Ronda Alta. Tinha muito indígena, né? Não, é a região de italiano e de alemão. E aí, indígenas também, né? Então, assim, ó, ali eu comecei a ver o que era. Eu morava em Porto Alegre, morava lá, o que é uma população armada, né? Sim. Minha última ocorrência de Ronda Alta, para sintetizar, eu atendi uma ocorrência numa festa da igreja. 2 irmãos, irmão Ório e os Roncalho. 2 irmãos mataram 3 irmãos numa festa de igreja, né? E ninguém era marginal. Deixa eu ver com o Alexandre Bobadra. Alexandre, essa edição do decreto, ela vem a fazer com que a população consiga se defender melhor e colocar essa criminalidade que, como o Isaac falou, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é grande, assola todo o país, dá um freio nessa questão da criminalidade? Obrigado por estar com a gente, um bom dia. Primeiramente, bom dia aos nossos amigos do Boca do Trombone, TV Bandeirantes, Isaac Ortiz, amigo de longa data, professor Constantino, meu amigo da faculdade, grande amigo nosso. Olha, fico muito feliz com esse decreto,
porque 87% dos gaúchos e 64% dos brasileiros votaram a favor da revogação do Estatuto do Desarmamento. E está se fazendo, Ortiz, meu grande amigo, não concordo contigo, está se fazendo a vontade do povo. 87% dos gaúchos e 64% dos brasileiros votaram contra o Estatuto do Desarmamento. Então, está atendendo uma vontade popular. E eu entendo, né, humildemente, eu fui praça do Exército, policial militar, fui aprovado na Polícia Civil, agente penitenciário, sou operador da segurança pública, atualmente estou ocupando o cargo de diretor da nossa Academia de Polícia Penal, a nossa escola penitenciária. Converso muito com as pessoas, com os CACs. Semana passada tive numa empresa fabricante de armamento para entender como é que funciona o processo, né, para nos atualizar. Tem um grande amigo que está nos Estados Unidos na SHOT Show, que é o Rui Irigaray. E sou a favor, sim, desse decreto. Acho que é o início de um processo importante onde a população vai ter acesso à arma de fogo. O bandido, o vagabundo, o delinquente, o marginal, quando ele entrar numa casa, por exemplo, ele vai ter a dúvida se aquela pessoa está armada ou não. Imagina, por exemplo, Ortiz, há pouco tempo atrás, alguns anos, a Brigada Militar não conseguiu atender o conheço de uma senhora que ela ligava para o 190 e as pessoas não iam lá. E o cara entrou na casa, estuprou a filha, estuprou a mãe, matou outra criança, fez uma barbárie. As pessoas têm que ter acesso à arma de fogo, né? O homem do campo, por exemplo, os CACs. Então, acho que é o início de um processo de respeito, uma valorização da família. Isso vai ao encontro do interesse público, do interesse das pessoas. Eu acho que é o início de um processo bem importante, né? As pessoas têm que respeitar as outras, né? Sim. Então, acho... Doutor Lúcio, primeiro, uma alegria tê-lo aqui no programa, né? Foi meu professor na faculdade e fico muito alegre de tê-lo aqui no Boca no Trombone. Doutor Lúcio, existem alguns requisitos para que o cidadão possa ter a posse, né? Um deles é o exame psicológico, né? A minha pergunta, esse critério, essa formatação que esse exame tem hoje, porque hoje o cidadão vai num profissional, num psicólogo, e tem o aferimento ali da sua capacidade, né? Não é feito na Polícia Federal, não é feito por um órgão com um rigor que esteja descrito numa legislação, ele tem que ter o laudo, né? Isso não pode macular um pouco a condição da pessoa para ela ter a capacidade efetiva do manuseio da arma e ter condição de utilizar essa arma no dia a dia? Obrigado por atender o meu convite, um bom dia. Bom dia, Paulo. Meus cumprimentos aqui ao pessoal dos debates. Eu destaco o seguinte: há sim um perfil psicológico que se levanta hoje para se dar uma certa segurança à lógica pública da liberação do posse. Se essa segurança é válida ou não, depende muito da formação de quem vai apresentar o laudo, da capacidade de quem está sendo laudeado. O fato todo é que nós temos aqui um início de uma nova, podemos dizer assim, era relacionado à questão da arma. Eu me lembro, quando o Isaac fazia referência à Ronda Alta e quando iniciou na sua carreira, naquela época, nós tínhamos a possibilidade de comprar uma arma, fazer um registro na Polícia Civil e resolveu. Não precisava de mais nada. Hoje há um grau de exigência para isso. E me parece muito útil quando tu vive numa sociedade com muita relatividade, com muitas pessoas, com uma certa diferenciação entre os níveis intelectuais. Sim. Então, por esse aspecto, me parece que a lei foi bem apresentada nesse elemento. Agora, destacarmos de uma forma absoluta se a lei é válida, se tem eficácia ou não, é um pouco delicado. Veja que nós vivenciamos hoje um país que tem uma certa debilidade na segurança pública, não em razão dos seus membros, porque a polícia é muito qualificada, e muito qualificada porque os criminosos são qualificados, obriga a ter uma polícia preparada. Sem dúvida. O nosso problema é estrutural. E aí, quando o Alexandre trouxe um elemento que para mim é fundamental, daquele homem do campo, isolado e desarmado, ele não é a melhor presa para a prática do delito. Então, nós temos que examinar de uma certa relatividade a figura da posse de arma e da evolução legal. Já vamos voltar para o tema daqui a pouquinho. Vamos responder mais dúvidas sobre Previdência que você continua mandando aqui para a gente. Previdência, Direito do Trabalho, o Boca no Trombone presta essa consultoria para você. Hoje está conosco a doutora Luciana Souza, do KS Advogados. O Eduardo, doutora, pergunta assim: tenho 59 anos, trabalho como pedreiro. Comecei a trabalhar aos 13 anos de idade. Muito tempo sem carteira assinada. Eu tenho no total 17 anos de contribuição. O que devo fazer?
Ele deve continuar contribuindo, porque ainda falta tempo para a aposentadoria dele. Vão faltar alguns anos ainda para ele fechar os requisitos. Possivelmente até lá será alterada a legislação, então o que eu recomendo é que ele continue contribuindo. O pessoal está com pressa de se aposentar aqui, doutora Luciana. A Cida, lá de Pelotas, diz assim: meu marido trabalha de carteira assinada. Ele queria saber se ele consegue pagar ao mesmo tempo uma outra contribuição para se aposentar mais rápido. Não, ele não pode fazer 2 contribuições concomitantes para se aposentar mais rápido, isso não é possível. A Denise, lá de Bagé, vamos longe aí, ó. Eu gostaria de saber se eu posso tirar a minha CNH. Sou aposentado por problemas cardíacos, é aposentado por invalidez, né? Me falaram que se eu fizer isso eu perco o benefício, é a dúvida da Denise. O que ele não pode é tirar uma CNH para fins profissionais. Claro, se ele está aposentado por invalidez é porque ele não tem condições de trabalhar. É diferente de uma situação, por exemplo, de dirigir um carro de passeio. Existem até veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais, mas aí tem que verificar qual a categoria da CNH que a pessoa pretende tirar. Não pode ser nenhuma categoria para finalidades profissionais. Tem que ser compatível, né? Tem que ser compatível com a invalidez dele. Perfeito. A gente está falando de aposentado aqui. Essa semana teve o Dia Nacional do Aposentado, 24 de janeiro. E, mais uma vez, com muito prazer, estive lá, é o 7º ano que cumpro esse ritual, estive lá apresentando, né, o baile estadual dos aposentados. A gente vai começar a ver umas imagens aí e muitas autoridades estiveram por lá, e entre eles os nossos diretores aí da federação. Em função dessa data, 35 anos. É uma data importante, nós estamos comemorando de forma muito alegre. Nós estaremos aqui reunidos com mais de 30 associações presentes que vieram do interior do estado, são mais de 1000 pessoas. E a federação sempre pensando no social, sempre defendendo o aposentado, o pensionista e o idoso. Fazendo 35 anos de história, a FETAPEGS tem uma caminhada brilhante, uma história brilhante, em defesa das causas, da aglutinação dos aposentados, pensionistas e idosos no Rio Grande do Sul. É uma data importantíssima que nós podemos confraternizar, socializar muitas informações, socializar alegrias de viver. É isso que está acontecendo hoje aqui. Somos importantes, continuamos contribuindo com a sociedade e com o desenvolvimento do Brasil. A federação fazendo 35 anos é uma honra, né? Uma federação tão poderosa igual a nossa aqui do Rio Grande do Sul, está de parabéns a sua diretoria e o seu presidente, o Pedro Kuhn. E a COBAP, nós sempre está na luta. A luta não parou e nem vai parar. Estava muito bonita a festa lá dos aposentados na Sojipa, em Porto Alegre. Vamos voltar para o nosso tema de hoje, é o decreto para a posse de armas. Isaac Ortiz, você falou na sua primeira intervenção que, na sua visão, não vai solucionar. O decreto é um mecanismo que está à disposição, mas ele não soluciona a questão da insegurança. Eu lhe pergunto, qual seria a melhor medida? O que o governo federal deveria fazer, o governo federal, juntamente com os estaduais, né, deveria fazer para causar uma segurança maior, então, na sua visão? Bom, primeiro assim, falando da questão exata da segurança pública, eu acho que primeiro nós devemos dar uma atenção muito grande para a segurança pública, né? A segurança pública é a única coisa que não foi mudada desde da Revolução de 64, né? Continua a mesma coisa até hoje. Não se pensou em mudar muito, embora a polícia, os órgãos de segurança sejam muito qualificados, mas eu acho que nós temos que avançar mais. Falta muito. Né? Começa pelo efetivo da Polícia Civil. Hoje, se tu vê o efetivo da Polícia Civil, nós temos uma quantidade enorme de cidades do Rio Grande do Sul que tem um policial e que não tem destacamento da brigada. Né? Então, isso é um problema sério de segurança pública. Sim. A meu ver, nós estamos transferindo para a população a responsabilidade da segurança pública, apesar de que eu acho que a pessoa tem direito de andar armada, sim, tem direito de ter sua arma em casa, mas eu acho que eu tenho que ter um pouco de calma. Alexandre. Não vai ser a gente achar que vai armar a pessoa e que o cara com a arma na cintura vai achar que vai se defender. Sim. Né? Até dentro desse exemplo que o Isaac traz, e que tem se falado muito, né, nas rodas de conversa, nos grupos de WhatsApp, a pessoa está com a arma ali dentro do carro. Ocorre um infortúnio, uma batida, uma discussão. Como contornar isso? Será que isso não vai causar mais problemas? Será que não teremos mais homicídios?
Na verdade, só para complementar a fala do meu amigo Ortiz, o déficit na SUSEP é de mais de 4 mil servidores. É um problema geral. Na Brigada Militar, déficit de 10 mil servidores. E nos bombeiros, 1.500. Então, o déficit em toda a segurança pública. Tem que mudar isso aí. Tem que mudar isso aí. É um problema de longo prazo. Com relação ao registro da arma de fogo, que agora foi facilitada a posse da arma de fogo, nós não podemos confundir a posse da arma de fogo com o porte de arma. Nós sabemos disso, né? Então, na verdade... O cidadão comum não sabe, né? Se facilitou agora a posse da arma de fogo, ou seja, ter a arma em casa e no local de trabalho. No que tange... do estabelecimento. Exatamente. E agora, no que tange levar a arma na cintura, o porte da arma, aí são requisitos diferenciados que nós temos que observar a lei ali, são bem rigorosos. E doutor Lúcio, dentro da esfera criminal, né, o senhor tem uma larga experiência aí, é presidente do Instituto dos Advogados Criminalistas, perante a advocacia, como que é o sentimento? Como que está se vendo essa nova realidade? Porque é o que falamos na abertura do programa, é uma nova era agora e os advogados certamente vão ter que também trabalhar dentro dessa nova sistemática. Eu vou falar depois da questão do Instituto, mas deixa eu inicialmente destacar um aspecto que eu acho que é importante. Claro. A questão da posse de arma hoje, ela é muito cultural. Então, observa, você vai no estado do Texas, nos Estados Unidos, a pessoa anda de metralhadora na mão, com espingarda, e ela tem condições de fazer isso. A proibição é ela se esconder a arma, porque ela pode andar com a arma e tem que mostrar que está armado. Sim. Cultural. Aqui nós não temos essa visão. Aqui nossa visão aqui é mais de uma arma no âmbito de proteção. E se a gente trabalha com o critério de violência, só um pouquinho, a arma, ela traz violência. Então, se você libera a posse, você vai ter mais violência. É natural. A arma é símbolo de violência. A discussão é saber se nós estamos vinculados a uma violência justa ou injusta. Então, o bandido, quando entra numa casa, se depara com um pai de família que reage, dispara, porque tem posse da arma, isso tu tens uma reação justa. Perfeito. E, naturalmente, a legítima defesa vai te proteger. O direito penal está sacramentado. Agora, vamos para um outro ambiente, que é ele não ter aporte, sair com o automóvel, bebe e dispara. Eu tenho vários e vários exemplos de casos que são lamentáveis. O jovem com uma arma disparou, a tiro vazio, a bala pegou uma criança que estava num edifício. Que estava... Aquela cultura de dar tiro para cima. Então é um tema muito delicado. Agora nós temos que observar o seguinte, e isso a gente tem que entender. Não dá para fazer uma regra baseada em pontos específicos. E eu não posso... Tem que ser mais abrangente. Claro! Né? E eu não posso, no mundo hoje brasileiro, trabalhar com uma regra absoluta. Não se pode liberar ou pode liberar. Nós temos que ter uma flexibilidade para a situação. E eu, particularmente, vejo assim, tu tens uma promessa de campanha, o presidente está vinculado a essa promessa de campanha. Veja, há uma votação muito firme neste ambiente, então tu percebe que a população reagiu buscando esse ambiente do posse de arma. Certamente. Houve uma certa cautela e me chama a atenção um critério trazido aqui no decreto 9.685, que é uma das novidades que começa a ser mais polida no ambiente de Brasil, que é a responsabilidade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo apresenta uma declaração que a sua casa possui um cofre, por exemplo. Faz uma declaração e entrega. Um tempo atrás, eu observava que essas declarações estavam sendo mais destacadas. Isso é importante para valorizar o cidadão. Certamente, certamente. Daqui a pouquinho, palavra final dos nossos debatedores. Vamos virar a chave? Vamos para o mundo do direito do trabalho? Tá chegando aí o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, doutor Paulo Solano. Bom dia aos amigos do programa Boca no Trombone. O Dica Trabalhista de hoje começa respondendo a dúvida da Suzana. Bom dia a todos. Como está a regra sobre quitação anual dos direitos trabalhistas inseridos na reforma trabalhista? Obrigada e ótimo programa. Suzana, a quitação anual de débitos trabalhistas ela é regulamentada, é um artigo novo, no artigo 507B da CLT. Ele prevê que trabalhadores podem dar quitação do ano anterior, seja na vigência do contrato de trabalho ou após ter saído da empresa, sem problema algum, desde que faça esse termo de quitação, a empresa, no sindicato da categoria. O que é necessário para isso? Empregador e o empregado vão até o sindicato,
a empresa fornece no sindicato todas as verbas trabalhistas discriminadas em relação ao ano anterior, e talvez essa seja a grande dificuldade que se pode encontrar com essa quitação. Por quê? Como a empresa vai saber exatamente todas as horas extras que o funcionário fez? Tem empresas organizadas, mas tem empresas que não são organizadas. Os adicionais noturnos, os reflexos, ou seja, tem que dar um balanço contábil completo para que o dirigente sindical possa analisar os documentos e o sindicato dar o aval. Então nós entendemos como uma temeridade a quitação anual, ela suprime direitos dos trabalhadores e recomendamos aos trabalhadores não aceitarem isso, porque depois vai ser muito difícil reverter numa possível ação trabalhista em que se identifique o prejuízo. Um grande abraço a todos e um excelente final de semana. Obrigado ao Dr. Paulo Dias, do Dias e Pains Advogados, os nossos consultores na área do direito trabalhista. Mais questões sobre previdência, a doutora Luciana Souza, do KS Advogados, está respondendo. Para Cleni, meu irmão é deficiente mental, ganha uma aposentadoria dos pais já falecidos. Corre o risco de perder esse benefício com a possível reforma? Na verdade, ele, como pensionista, deve ser provavelmente uma pensão que ele recebe, pensão como filho inválido, ele poderia ser chamado para uma perícia, a não ser que ele tenha 60 anos de idade, não diz na pergunta qual é a idade dele, mas se ele tiver menos de 60 anos de idade, mesmo sem a reforma previdenciária, ele poderia ser chamado num eventual pente fino. Sim. O Nacleto, me aposentei em 2014, ficou uns atrasados para receber, está indo para 5 anos, será que ainda recebo esses valores? Bom, aí existem duas situações diferentes. Primeiro, se for um processo judicial, pelo tempo decorrido, eu acredito que esteja judicializado. Então, é importante que ele procure o advogado que está cuidando do processo para verificar como está o andamento e se vai receber atrasados. Tá certo. Obrigado, doutora Luciana. Não esqueça aí, gente, de usar a nossa hashtag Boca 30 anos, 30 anos esse programa aqui, desde 1989, prestando consultoria para você, telespectador e ouvinte aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Para fechar, doutor Lúcio Constantino, então, é o início, é o pontapé inicial e a sua palhinha ali, rapidinho, os advogados têm que se habituar a essa nova regra. Eu acho que os advogados estão habituados bem antes às novas regras, pela rapidez que os advogados andam, mas eu te diria o seguinte... É uma lei nova, é uma lei que está observando os índices de criminalidade e isso é importante. Obrigado. Alexandre Bobadri, a sua palavra final. O senhor é entusiasta aí do decreto. Olha, eu gostaria de destacar aqui um ponto importante, doutor Solano, que o tempo de validade do registro de arma de fogo passou de 5 para 10 anos. E finalizando, quero agradecer aqui ao presidente Jair Bolsonaro e ao general Mourão por cumprir a palavra e facilitar a posse de arma de fogo para o cidadão de bem. Rapidinho, presidente Isaac Ortiz, então temos que dar condução também a um número maior de servidores. Claro, com certeza. Eu só quero dar uns dados aqui falando nos Estados Unidos, lá 1,2% usam arma. Então 110, 120% da população tem arma, Aqui no Brasil é 0,8%. Nós temos um mercado imenso aqui. Vai ser uma festa. Pois é. Muito obrigado a Luciana, ao Lúcio, ao Alexandre e ao Isaac. Ponto final. Acabou o Boca desse domingo. Voltamos domingo que vem a partir das 8h30 da manhã com muita consultoria sobre Previdência, Direito do Trabalho e o tema do momento. Qual será? Nos aguarde domingo que vem aqui na Band TV. Boca, 30 anos protegendo o seu direito.